palco, por séculos tem sido um lugar de magia. Sob luzes cintilantes, em meio à música, dança e teatro, artistas desvendam suas almas, presenteando o público com momentos de arrepios, alegria e espanto. Contudo, por mais que o palco seja um lugar de triunfo para muitos, ele também pode se tornar um lugar de adeus definitivo. Pois às vezes a cortina final não cai no fim do espetáculo, mas no meio dele. De repente, inesperadamente, impiedosamente, existem histórias difíceis de acreditar, cantores que desmaiam com sua última nota, atores que não se levantam após sua fala final, músicos cujo batimento cardíaco silencia ao ritmo da melodia. Para esses artistas o palco não era apenas um local de trabalho, mas um lar, um destino, um santuário, e finalmente também seu último suspiro. Neste vídeo faremos uma emocionante viagem pelos destinos trágicos de 7 artistas que morreram no palco. São histórias que nos lembram o quão próximos estão o brilho e a efemeridade. Nomes conhecidos na Europa e muito além, cujos últimos momentos deixaram o público em choque. Mas por mais doloroso que tenha sido o fim deles, foi também uma prova de sua dedicação ilimitada à arte. 1. Meat Loaf. Seu nome era Michael Lee Aday, mas o mundo o conhecia como Meat Loaf. Com sua voz inconfundível, que podia ir de um sussurro delicado a um grito estrondoso, ele marcou toda uma era do rock. Álbuns como Bat Out of Hell o tornaram imortal, e seus shows não eram meras apresentações, mas experiências teatrais, meio show de rock, meio Broadway. Ele vivia cada palavra, cada nota, como se estivesse criando um universo próprio no palco. Mesmo em idade avançada, ele permaneceu fiel a essa paixão. Em Edmonton, Canadá, ele se apresentou para milhares de fãs que cantavam cada verso. Mas no meio do êxtase aconteceu o inacreditável. Meat Loaf cambaleou, o microfone escorregou de sua mão e ele desabou no palco. Os espectadores, momentos antes cheios de entusiasmo, silenciaram chocados. Poucos instantes depois, ficou claro, o lendário cantor havia dado seu último bis. Sua morte sob os holofotes foi tão trágica quanto comovente. No entanto, nesse momento também se revelou o que o definia. Um artista que deu tudo de si até o último suspiro. Meat Loaf não partiu em silêncio. Ele partiu em meio à música que significava sua vida, deixando um vazio que só suas canções podem preencher. 2. Leonard Warren. Leonard Warren era considerado um dos maiores barítonos de sua época. No palco da Metropolitan Opera em Nova York, ele era um gigante, um cantor que personificava drama, força e paixão em cada sílaba. Especialmente em La Forza del Destino, de Verdi, ele alcançou patamares que lhe garantiram um lugar no panteão da história da ópera. O público o amava por sua voz profunda e majestosa, que fazia os corações vibrarem em cada apresentação. Em 4 de março de 1960, no meio de uma apresentação dessa ópera, Warren cantava com a intensidade habitual. De repente, porém, ele parou, respirou pesadamente e desabou. Por um momento, pensou-se que era parte da encenação, um efeito artístico, mas quando a cortina caiu e a inquietação tomou conta da plateia, a verdade se revelou. Leonard Warren havia morrido, no meio de uma área, no auge de seu maior papel. Foi a primeira vez na história da Metropolitan Opera que uma apresentação precisou ser interrompida devido à morte súbita de um artista. Sua última nota foi também seu último suspiro. Para muitos, essa imagem permanece indelével até hoje. Um artista que uniu sua vida e sua arte até o fim, naquele palco que era seu lar. 3. Nick Menza. Nick Menza não era apenas um baterista. Ele era o coração pulsante de todo um gênero musical. Nos anos 1990, ele marcou uma era com a banda de metal Megadeth. Suas mãos velozes, seu groove inconfundível e sua presença de palco explosiva o tornaram uma lenda do thrash metal. Para muitos fãs ele representava mais do que um músico, era um símbolo de energia desenfreada, um homem que revelava sua alma a cada batida na bateria. Em 21 de maio de 2016, Nick tocava com sua banda OHM em um pequeno clube de jazz em Los Angeles. Não era uma arena gigantesca, mas um espaço íntimo, onde cada nota penetrava diretamente no coração dos ouvintes. Com paixão total, ele tocava bateria, conduzindo o concerto, quando de repente algo inesperado aconteceu. No meio do ritmo, ele desabou atrás de sua bateria. A música silenciou.
O silêncio preencheu o ambiente e o pânico se espalhou. O socorro chegou tarde demais. Nick Menza morreu de ataque cardíaco, naquele palco que havia definido toda a sua vida. Sua última batida não ecoou no vazio, mas permaneceu como um eco nos corações de seus fãs, acompanhada pelos aplausos que o impulsionaram até o fim. Para muitos, esse momento se tornou um símbolo de que um verdadeiro artista nunca silencia de verdade, enquanto sua música continuar viva. 4. Giuseppe Sinopoli. Giuseppe Sinopoli era mais do que um maestro, ele era um polímata, médico, arqueólogo, compositor e, finalmente, um dos mais importantes maestros italianos de seu tempo. Seu estilo era considerado profundo, emocional e intelectual ao mesmo tempo. Cada movimento da batuta abria espaços cheios de intensidade. Suas interpretações mergulhavam os ouvintes em mundos distantes. Para muitos, ele era a personificação de um visionário musical. Em 20 de abril de 2001, Sinopoli regia uma apresentação de Aida, de Verdi, na Deutsche Oper Berlim. A noite era festiva, a música grandiosa, o público respirava no ritmo de suas mãos. Mas no meio de um clímax dramático, seu braço tremeu de repente e o maestro desabou diante dos olhos de todos. Choque e incredulidade tomaram conta da sala, um momento em que a música silenciou e restou apenas um silêncio aterrorizado. Giuseppe Sinopoli morreu aos 54 anos de um ataque cardíaco. Foi um fim trágico, mas também um último gesto, quase simbólico. Ele partiu em meio aos sons que compunham sua vida. Sua morte se tornou um capítulo que mostra o quão próximos estão o êxtase e a efemeridade no palco. Para muitos ele permanece o homem que literalmente se dissolveu no som de sua música. 5. Pino Mango. Para milhões de italianos, Pino Mango era muito mais do que um cantor. Ele era uma voz cheia de calor, que combinava leveza mediterrânea com profundidade poética. Sua mistura de pop, rock e folk tocou gerações. Cada concerto se tornava uma viagem por sentimentos e memórias. Mango representava paixão, honestidade na música, aquela intensidade que poucos artistas conseguiam encarnar. Em dezembro de 2014, durante um concerto beneficente no sul da Itália, ele começou sua apresentação como tantas vezes, com uma calma que imediatamente cativou o público, mas antes que pudesse realmente desenvolver a primeira canção, ele ergueu a mão, olhou para a multidão e pronunciou uma única palavra: "Scusate". Me desculpem. Segundos depois, ele desabou no palco. Médicos correram para ajudá-lo, mas o destino foi implacável. Mango morreu de ataque cardíaco antes mesmo de poder ser levado ao hospital. Seu último "me desculpem" se tornou uma profecia que ecoa no coração de seus fãs. Até hoje, muitos se lembram dessa imagem, um artista que, mesmo diante da morte, pensava em seu público. Mango deixou não apenas canções, mas uma mensagem silenciosa e inesquecível de dedicação e humanidade. 6. Costa Tite. Costa Tite era uma das estrelas em ascensão da cena musical sul-africana. Com sua mistura única de amapiano, trap e hip-hop, ele trouxe um som fresco e eletrizante para o palco, que gerou entusiasmo muito além das fronteiras da África. Seu charme juvenil, suas coreografias energéticas e a paixão em cada apresentação o tornaram um ídolo de toda uma geração. Em 11 de março de 2023, ele se apresentou no Ultra Music Festival em Joanesburgo. Milhares celebravam, dançavam, gritavam seu nome, enquanto Costa performava com força total. De repente ele tropeçou, caiu no chão, mas lutou para se levantar, querendo desesperadamente continuar. Segundos depois ele caiu novamente, desta vez definitivamente. O público silenciou, a música parou e vozes agitadas pediram ajuda. Aos 28 anos sua vida se apagou, onde ele estava mais vivo, no palco cercado por fãs que o amavam. Costa Tite deixou não apenas canções, mas uma imagem de paixão impetuosa, um artista que se entregou à música até o último suspiro. Sua morte súbita se tornou, para muitos, um símbolo de quão frágeis podem ser até as estrelas mais brilhantes. 7. Tiny Tim. Tiny Tim, na verdade Herbert Buckingham Cowrie, foi uma das figuras mais excêntricas, mas ao mesmo tempo mais adoráveis da música americana. Com sua voz falsete aguda, sua presença de palco excêntrica e o pequeno ukulele nas mãos, ele criou uma presença que igualmente fazia o público sorrir e se maravilhar. Ele era um artista diferente,
E nisso residia sua grande força. Em novembro de 1996, ele se apresentou em um evento beneficente. Embora tivesse sofrido um ataque cardíaco poucos meses antes, ele não queria decepcionar seus fãs. Com seu conhecido hit, Tiptoe Through the Tulips, ele começou o concerto, sua voz delicada, quase etérea, embalada pela melodia de seu ukulele. O público estava encantado, mas no final da canção ele de repente desabou. Os espectadores pensaram inicialmente em um gesto encenado, até que o pânico tomou conta da sala. Tiny Tim foi levado ao hospital, mas seu coração havia parado de bater. Sua última apresentação se tornou um adeus silencioso, mas comovente. Ele morreu como viveu, no meio da música, no meio de um momento de dedicação total. Para seus fãs, ele permanece o símbolo de um artista que esteve no palco até o fim, inesquecível em sua peculiaridade e sua coragem de ser diferente. 7 artistas, 7 vidas, 7 últimas cortinas, e no entanto, todos eles estão conectados por um destino. Seja lenda do rock ou estrela da ópera, rapper ou excêntrico com ukulele, eles morreram onde mais viveram, no palco, sob a luz ofuscante no som de sua arte. Para o público foram momentos de choque, instantes entre fascínio e horror, nos quais os aplausos silenciaram e a realidade se impôs com toda a sua dureza. Mas talvez aí resida também uma verdade especial. Esses artistas não partiram sozinhos, eles deixaram o mundo em meio à paixão, acompanhados por música, vozes e emoções. Seus últimos segundos fizeram parte daquela magia que eles compartilharam conosco durante toda a vida. Quando pensamos hoje em Meat Loaf, Leonard Warren, Nick Menza, Giuseppe Sinopoli, Pino Mango, Costa Tite ou Tiny Tim, não nos lembramos apenas de sua morte, lembramos de sua dedicação, da força de suas vozes, do fogo de seus instrumentos e dos momentos inesquecíveis que nos presentearam. Talvez seja exatamente esse o legado, que mesmo no último suspiro a arte continua viva, e que o palco, por mais cruel que às vezes possa ser, permanece também um lugar onde as pessoas se tornam imortais.